Som. Muito bem, vamos ter um tempo de oração. Nós acabamos de cantar 2 louvores, dos quais somos desafiados a ficarmos firmes nas promessas do Senhor Jesus, promessas que são bem claras. Presença dele em nossas vidas, não é dinheiro, não é casa, não é saúde, não é prosperidade. A promessa de Jesus é bem clara, é presença. Presença conosco em todos os momentos da nossa vida. Não venha a Jesus por prosperidade, venha a Jesus por causa da presença dele. Então nós podemos ficar firmes nas promessas, porque Jesus está conosco, está nos conduzindo. E ele tem uma promessa para toda a igreja, ele está preparando um lugar para todos nós morarmos, um lugar onde não haverá sofrimento, não haverá dor, a eternidade inteira com Deus nesse lugar. Essas são promessas importantes. Ficar firmes nessas promessas. Não é promessas daqui da terra. Não é para ficar com pensamento de promessas aqui da terra. Promessas eternas que não se acabam. É essas promessas que você deve ter na mente. E a segunda essa canção fala sobre nós nos achegarmos a Deus sem nada para dar, sem nada para oferecer. Essa é a nossa condição. Nós não temos mérito nenhum na salvação. Não temos mérito nenhum naquilo que Deus fez na cruz por nós. Deus incondicionalmente decidiu nos amar. Nós não temos nada a oferecer para Deus. Se você acha que tem alguma coisa boa em você que possa oferecer para Deus, talvez o seu pensamento sobre você mesmo está equivocado. Em você mesmo, você não tem nada a oferecer. Você tem sido transformado dia após dia pela ação do Senhor. Isso é motivo de louvor e glórias para Deus, não para nós mesmos, não para nosso orgulho, para nossa honra, mas para a glória do Senhor. Não temos nada a oferecer a Deus. Nada. Mas ele ofereceu tudo para nós, de maneira incondicional. Vamos orar tendo essas coisas que a gente acabou de cantar na mente agora. Querido Deus, obrigado por esse momento de cantarmos louvores juntos. 2 canções importantes, cristocêntricas, que falam da promessa do Senhor. Principalmente para nos apegarmos a essas promessas. Na verdade, são promessas. Enquanto nós vivemos essa vida de peregrinação, enquanto o Senhor não vem, nós vivemos num mundo hostil, difícil, complexo, e precisamos da tua proteção. E o Senhor prometeu isso para nós, presença e proteção. Sabemos que nada vai acontecer conosco a ponto de nos tirar o teu amor, Senhor. Obrigado. Obrigado por isso. Nós não merecemos. A segunda canção falava sobre isso. Nós não temos nada a oferecer. Então, é nessa condição que nós queremos te louvar, Deus, como seres fracos que precisam do teu cuidado. Quando nós temos esse pensamento, Senhor, eu creio que o Senhor intervém destruindo a fortaleza do orgulho, do egoísmo. E nós precisamos disso, Senhor, porque nós aprendemos durante as nossas vidas sermos orgulhosos, gananciosos, egoístas. E essas virtudes não, essas qualidades negativas, elas não podem fazer parte daqueles que professam a serem teus filhos. Mas esses que professam serem teus filhos precisam estar lutando contra essas mazelas da alma. E eu acredito que quando nós confessamos a nossa fraqueza diante de ti, pedimos o teu cuidado, nós, em outras palavras, estamos assumindo que o controle das nossas vidas saiu das nossas mãos e está nas tuas mãos, ó Deus. Então nos ajuda, usa essa mensagem agora para falar aos nossos corações, nos ensina a esperança verdadeira. Nós precisamos de esperança nessa vida, porque quanto mais as coisas vão
piorando e vão piorar cada vez mais no cenário mundial, local também aqui onde nós vivemos, o aumento da impiedade, a frieza espiritual das pessoas, nós precisamos de forças para continuar a nossa peregrinação. Que essa mensagem nos ajude. Em nome de Jesus, amém. Podem sentar. E eu queria que rapidamente você pegasse a tua Bíblia e olhasse para o capítulo 4 de Romanos. Capítulo 4 de Romanos, nós vamos encerrar hoje a exposição dele. E o tema será Abraão, uma parte da vida do Abraão. E eu queria que você tivesse muita atenção. Feito já a abertura da Bíblia, e todo mundo vai lá para o versículo 18 do capítulo 4. Versículo 18. Diz o seguinte: Abraão, contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito. Assim será a sua descendência. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vigor. Mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glórias a Deus, estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Em consequência, isso lhe foi creditado como justiça. As palavras lhe foi creditado não foram escritas apenas para ele, mas também para nós, a quem Deus creditará a justiça, a nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos a Jesus, nosso Senhor. Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. Muito bem, nós vamos ler até aqui e é preciso nós termos em mente que agora Paulo está concluindo a ideia de que Abraão foi justificado de fato pela fé e não pelas obras. Havia um pensamento equivocado de que Abraão havia recebido de maneira especial a revelação da lei de Deus antes de Moisés nascer. E por isso ele tinha se tornado justo. E o selo dessa justiça, da obediência à lei de Moisés, era a razão dele ter sido circuncidado, ter recebido a circuncisão. Porém, há um equívoco nisso tudo, não há nenhuma referência nas Escrituras Sagradas a esse tipo de revelação especial. A única coisa que Abraão tinha era uma ordem de Deus na qual ele obedeceu. Prestem atenção nisso, porque é muito importante. Abraão tinha uma ordem de Deus e foi suficiente, ele não precisou de nada mais para obedecer. No primeiro momento, quando a gente lê Gênesis 12, no versículo 1, Deus diz para Abraão: sai do meio da tua parentela. Essa parentela são os seus parentes, as pessoas que na verdade eram idólatras, era um povo idólatra. Abraão nasceu, por mais que um judeu não goste disso, em uma tribo idólatra. As pessoas adoravam a outros deuses. E Abraão foi escolhido no meio daquele povo para começar através dele uma nação. Agora, o que é importante nós termos em mente é que toda a vida de Abraão mostra a dependência de Deus e a obediência à ordem de Deus sem saber o todo. Preste atenção, hoje nós temos a Bíblia inteira. Nós sabemos tudo o que aconteceu. Sabemos todo o desenrolar da história, até o que aconteceu com Abraão. Nós temos o subsídio de informação necessário para obedecer qualquer coisa. Nós temos os relatos negativos de quem foi desobediente e temos os relatos positivos de quem foi obediente. Então, quando nós somos desobedientes, isso é uma transgressão, porque nós sabemos aquilo que é certo. Abraão não tinha a lei
totalmente como nós temos. Abraão não tinha todo o relato histórico que nós temos. E mesmo assim, com um pouquinho que ele tinha, ele decidiu obedecer. E essa obediência dele nasceu não para cumprir obras, não porque ele queria ser melhor do que as outras pessoas. Aonde nasce essa obediência? Quando ele crê. Ele creu em Deus. E é muito importante a gente entender que essa crença em Deus motivou a obediência, porque você crê e, no caso de Abraão, ele começa a se relacionar com Deus. Ele tem relacionamento de Deus, com Deus, ele sabe quem é Deus. Quando a gente pensa, como que Abraão sabe quem é Deus? Talvez essa pergunta venha pelo fato de as pessoas não lerem as Escrituras Sagradas. A nossa geração pouco lê a Bíblia. Isso é trágico. Eu acredito que no século passado e no anterior, as pessoas liam muito as Escrituras Sagradas. Hoje nós temos uma deficiência muito grande. Eu acho que o fator tecnológico prejudica, sim, muito. A maioria das pessoas tem a Bíblia no celular, nada contra, mas eu acredito que a leitura bíblica, ela compete com muita coisa. Com notificações, coisa aparecendo. Por mais que você desligue, tá bom? Mas o celular você usa para tantas coisas. Eu acredito que investir numa Bíblia, eu ainda sou da época bem conservadora, investir numa Bíblia é muito bom. Você pode grifar, pode ler, pode escrever do lado. Eu acho interessante, eu tenho essa opinião pessoal, é lógico que eu não estou obrigando ninguém a fazer, eu acredito que tem muito mais vantagem, mas tudo bem. O fato é que mesmo tendo no celular, escrita, na internet, assim, sem ser aplicativos, e quando começou esse negócio de Bíblia no celular, só um parênteses, tá? Elas eram todas online, agora tem offline também, que piora a condição ainda. Antes, quando você queria ver no aplicativo, você tinha que ter internet. Agora você não precisa de internet. Só você baixar e ler. Então, eu acredito que não há justificativas para não ler. Quando não há uma leitura, há uma deficiência no conhecimento de Deus. Por quê? Porque você acaba perdendo as informações numa fonte verídica, verdadeira. Tem muita gente que conhece sobre Deus por canções. Essa canção, o louvor, fala sobre Deus, mas eu ouvi já algumas canções que falam sobre Deus que não é louvor. Não é louvor. Na verdade, são aberrações, heresias cantadas. Então, dito isso, e é uma crítica para a nossa geração, não ler as Escrituras tem tornado a fé cada vez mais deficiente. Por isso a gente lê um texto desse e acha complicado. O que está envolvendo? Abraão conhecia Deus. A gente tem que lembrar que Abraão é descendente de um homem chamado Sem. Por isso que o povo judeu é conhecido como povo semita, descendentes de Sem. E Sem era filho de Noé. Com 600 anos aconteceu o dilúvio. Noé tinha 600 anos. E diz que após o dilúvio, Noé viveu 350 anos. 350 anos. Pega esse detalhe, você que não gosta de ver aquela questão de idade, quem é filho de quem, é muito importante aquilo. Você vai entender por quê. E aí, diz que Sem tinha 100 anos quando acabou o dilúvio. E ele viveu até os 400 anos. Quer dizer, ele viveu 300 anos a mais. Possivelmente, você calculando as datas ali em Gênesis, eu acho que está no capítulo 11, você calculando as idades de cada um, é possível que Abraão conheceu Noé. É possível dizer que Abraão com certeza conheceu Sem, pela idade. E essas pessoas transmitiam um conhecimento oral de quem era Deus. Então as pessoas sabiam sim quem era Deus.
Abraão, quando escuta o chamado de Deus para sair do meio da sua parentela, ele está sabendo do que Deus fez na vida de Noé e o que Deus fez desde a criação do mundo em favor dos homens. Então, Abraão não era um alienado de história. Ele conhecia de maneira oral, foi transmitida. A cultura em que Abraão vivia na Mesopotâmia era uma cultura oral, de transmissão de conhecimento através de oralidade. E Abraão tinha esse conhecimento de Deus, sim. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós vamos ter que entender o que esse texto se aplica, como ele se aplica na justificação pela fé exposto por Paulo. Bem, primeiramente a gente tem que entender uma coisa. Se o tema da nossa mensagem é a esperança celestial, significa que existe uma esperança que não é celestial. E eu queria, antes de começar a exposição do texto que nós lemos, falar um pouco sobre essa esperança que não é celestial. Vou chamar ela de esperança humana. Essa esperança humana, ela nasce no coração das pessoas e elas são verbalizadas como se fosse um sentimento. A esperança, para a maioria das pessoas, é um sentimento. Elas sentem que há esperança de acontecer algo ou não. Geralmente, quando alguém diz assim, olha, eu estou esperando, eu tenho esperança que alguma coisa aconteça, geralmente, eu não estou dizendo todas as vezes, as pessoas já jogaram a toalha. Não tem mais recurso nenhum. Aí ela diz assim, olha, está nas mãos de Deus. Está nas mãos de Deus. Agora, não tem mais o que fazer. Significa que antes as pessoas estavam fazendo várias coisas, acreditando, tendo a esperança que isso teria um resultado positivo na vida delas. Então, quando as circunstâncias se tornam adversas demais, difíceis, agora vai dar ruim. Agora não tem jeito. Aí as pessoas verbalizam sobre esperança, mas em uma condição quase que fatalista. O que é o fatalismo? O fatalismo é você dizer, agora vem a morte que eu estou esperando. É mais ou menos assim. Alguém dizer, somente o milagre vai fazer as coisas mudarem. Somente o milagre. A gente pode ter em mente doença na cabeça. Doença, alguém que está prestes a morrer. A gente acaba tendo isso na mente, em primeiro lugar. Mas nós poderíamos pensar, por exemplo, em emprego, em uma vida financeira, onde a pessoa está totalmente derrotada nas finanças e diz assim, não, eu vou esperar em Deus pelo milagre que um dinheiro vai aparecer. Não vai aparecer. Não vai aparecer. Porque Deus não trabalha dessa forma. Deus não trabalha com preguiçosos. Deus não trabalha com preguiçosos. Todos os homens na história estavam em movimento e Deus estava agindo. Abraão estava em movimento. Ele saiu do meio da sua parentela, creu em Deus e caminhou com Deus. A esperança dele não estava pautada na sua condição física, 100 anos, meu amigo, tendo uma promessa que ia ter um filho, olhando passar a velhinha, achando como que isso vai se cumprir. Se fosse hoje, nos nossos dias, impossível, não vai acontecer. Eu acredito que a nossa geração tem formado um grupo de crentes ateus, incrédulos, em que Deus pode fazer todas as coisas, que Deus pode ressuscitar os mortos, que Deus pode fazer milagres. A nossa geração espera ver para crer. Bem parecido com Tomé. Aquilo que Jesus falou para Tomé reverbera para nós. Vai vir um povo que vai crer sem ver. Você precisa disso tudo? Tá bom, então toca aqui. Nas minhas chagas, toca aqui. Aonde tem as feridas em minhas mãos. Então a esperança humana tem que ser bem explicado isso, tá? Ela está pautada em circunstâncias.
circunstâncias. Se as circunstâncias forem favoráveis, vai dar certo. Vamos esperar que vai ser positivo. Se as esperanças forem ruins, a gente já desanima. Ah, já não vai dar certo. Ah, já não sei. E olha, quem tem filhos pequenos, como eu tenho agora cuidado. Porque estão ensinando os nossos filhos em desenho animado, em filmes, e muitas coisas que acontecem ao redor que a gente não está atento, mostrando para os nossos filhos que eles não têm capacidade, que eles não podem fazer as coisas, eles têm que ser dependentes totalmente de seus pais. Dependentes no sentido, não consegue amarrar um sapatinho, não consegue abrir um refrigerante, um suco, não consegue fazer nada com as suas mãos, tudo tem que ser na boquinha, tudo tem que ser, sabe, no tempinho deles. Cuidado, queridos, cuidado, porque a vida um dia vai apertar. E essa pessoa tem que saber viver em um cenário de vida hostil. O mundo vai ficar cada vez mais hostil. Cada vez mais hostil. E nós devemos ter a consciência que, como cristão, nós temos que ensinar os nossos filhos a viverem nessa terra de maneira digna do Senhor. Feito essa explicação, justamente para que eles não criem esperança humana no coração deles somente. Isso é muito importante. Porque quando a circunstância vai contrário, na maré contrária, as crianças querem desistir. Eu estou falando isso porque eu trabalho numa escola. Não, tio, eu não vou fazer isso aí porque eu não consigo. Eita, peraí. Quem está dizendo para você que você não consegue? Bora tentar fazer. As crianças fazem, são criativas, estão tentando matar a criatividade das nossas crianças. Isso é muito ruim. Cuidado, papai, cuidado, mamãe. Feito isso aí, feito esse alerta, eu quero voltar para a pregação. A esperança celestial, ela é diferente da esperança humana. Lembra que eu acabei de explicar que a esperança humana, ela depende de circunstâncias? Se for favorável, bom. Se for desfavorável, ruim. Mas a esperança celestial, ela é diferente em que sentido? Ela é diferente porque a gente sabe que aquilo que Deus cumpriu, apesar das circunstâncias ruins, irá acontecer. Para o crente, uma situação ruim, adversa, na verdade é pedagógica. Romanos 8, 28. Sabemos, pois, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas incluem coisas boas e coisas ruins. Então, quando nós temos a esperança celestial, ela é independente de circunstâncias. Pode estar as circunstâncias mais adversas possíveis, mas se Deus prometeu que estaria conosco, nós passaremos pelas circunstâncias mais adversas com Deus e aprenderemos a viver nessa terra. Então, na vida de um crente, ele vai lidar com problemas, ele vai lidar com a morte, ele vai lidar com a doença, ele vai lidar com situações de tensão na própria criação dos filhos. Porém, nós não lidamos com essa situação com uma esperança humana, mas nós cremos que existe Deus cuidando de todas as coisas. Essa esperança celestial, ela aponta para Deus. Deus sempre cumpre aquilo que promete. Deus não prometeu cura para todas as pessoas. Não prometeu. Se você vê os textos bíblicos, nos evangelhos, a gente vê Jesus andando no meio de uma multidão, e tem no meio da multidão um monte de gente enferma, uma pessoa é curada. A gente tem relatos assim. Tem relatos de Jesus curando várias pessoas. Mas tem relatos em que Jesus cura uma pessoa e outras não. Você já parou para pensar sobre isso? Que a questão para o ser humano não é a cura do seu corpo físico, mas é a cura do seu coração?
Quais as razões pelas a gente vê tanta gente com ansiedade? Né? A crise geral hoje no mundo tem a ver com doenças emocionais. Ansiedade, depressão, falta de perspectiva de presença de Deus na vida dessas pessoas. Não tem onde se alicerçar, não tem onde pisar. Dá medo dar os passos da vida. Dá medo, principalmente quem já teve uma vida muito sofrida. Não, será que eu faço? Dá medo das consequências que virão. Essa esperança humana acaba destruindo a esperança. Porque a gente sempre vai pensar de uma maneira muito pessimista as coisas. E a esperança celestial corrige tudo isso. Porque tudo aquilo que Deus diz que irá fazer, Ele faz. Ele cumpre. Não precisamos ter medo. No texto que nós lemos, é visível que Abraão desenvolveu. Presta atenção nessa palavra que eu acabei de usar. Desenvolveu a esperança celestial. A esperança não é um sentimento. A esperança é uma ação. Você precisa crer e esperar, mas também agir. Você precisa ter ação no meio da tua história. Não é ficar sentado esperando a ação de Deus. A esperança pode ser desenvolvida ao passo que nós conhecemos a Deus. Sim. Então conhecer a Deus vai ser o nosso primeiro ponto aqui de reflexão, olhando para o texto. Nós precisamos conhecer quem nós somos. Isso é importante. A maioria das pessoas não sabem quem são. Isso fica claro quando eu pergunto para alguém, quem você é? A pessoa geralmente diz o que faz, mas não consegue dizer o que é, de fato. Quem você é? Ah, eu sou professor, eu sou dentista, eu sou policial. Não estou perguntando o que você faz, eu estou perguntando quem você é. As pessoas estão com dificuldade de entender a sua própria identidade. Isso é um problema da nossa geração também, porque nós fomos ensinados que nós somos aquilo que fazemos. Isso não é verdade. Nós somos o que somos. A nossa essência vai muito além daquilo que a gente faz. Tem pessoas que fazem coisas extraordinárias na sociedade, como a medicina, e usam a medicina para fazer uma coisa ruim. Exemplo aí na história, vários homens ginecologistas que abusavam das mulheres, das suas pacientes durante as consultas. Então, nem tudo que reluz é ouro. As pessoas podem fazer coisas boas, mas não significa que elas são boas. Eu quero que isso fique bem claro. A gente precisa conhecer quem nós somos. E nós precisamos conhecer as promessas. Primeiro, a gente precisa conhecer quem é Deus. Segundo, nós precisamos conhecer quem nós somos. E terceiro, nós precisamos conhecer as promessas de Deus. E a minha intenção aqui é tratar esses 3 pontos com vocês. E durante esse momento, eu queria, no momento que eu trago a exposição desses 3 pontos, você reflita aí onde você está sentado e faça as aplicações necessárias para a sua vida. Muito bem, Abraão creu em Deus, isso é um fato para nós. Abraão creu em Deus. Primeiro porque ele saiu do meio da sua parentela. Ele caminhou, os anos passaram e ele recebeu uma promessa que seria pai. E ele acreditou nisso. E nós vamos ver a condição de Abraão. Mas, para ele crer, ele precisa conhecer. E Abraão conhecia a história de Deus. Quem Deus era. Como Deus criou todas as coisas. Como Deus criou todas as coisas, meus irmãos? Em Gênesis 1. Através da sua palavra. Então, por isso que no versículo 17... do capítulo 4 de Romanos, nós temos a expressão de que o Deus que cria do nada, traz à existência aquilo que não existia. Então, Abraão conhecia a história sobre Deus. E aqui é algo muito importante, tem algo muito importante que eu preciso dizer. No capítulo 12 de Gênesis, quando Abraão ele sai do meio dos seus parentes, da sua parentela, aquele momento da história dele, que vai mudar toda a história do mundo, ele não tem a perspectiva que Deus tem que se adequar à natureza dele. Isso é importante para nós entendermos, porque a gente acha que a nossa vida, na nossa vida, Deus é que tem que se adequar à nossa vida.
E é totalmente ao contrário, isso não tem base bíblica. A gente vê que Abraão adequa a sua vida ao que Deus está mandando. Sai do meio da sua parentela, ele sai. Ele recebe uma promessa, acredita. Então, uma coisa muito importante que você nunca deve tirar da tua mente, tá? Quando você passar por circunstâncias adversas, não espere que Deus vá se adequar à sua vida para fazer aquilo que você quer que Ele faça. Ele vai fazer, na verdade, aquilo que é melhor para você aprender como a sua vida não é tão positiva assim como você acha. Então, preste muita atenção. Você que precisa se adequar a Deus. A um Deus que tudo pode. Você tudo pode? Não, você não pode tudo. Você tem limites aí que são extraordinários. Você aguenta ficar sem dormir uma semana inteira? Não, existe o limite do sono aí, o limite do cansaço. Existem vários limites mostrando o quanto que nós somos frágeis. Existe a Covid-19 para provar que nós somos frágeis. Mas Deus é frágil? Deus não é frágil. Então, conhecer a Deus é muito importante. Em Gênesis 15, versículo 5, diz o seguinte, olha, Deus falando para Abraão, olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. Olha o que Deus está dizendo para Abraão, conte as estrelas do céu. É impossível isso. Mas quem está falando com Abraão conhece a quantidade de estrelas que tem no céu. Então Abraão sabe muito bem com quem que ele está falando. Nós precisamos conhecer a Deus. A promessa de Deus era muito grandiosa. Muito grandiosa, porque nós estamos falando de um casal de velhinhos, tendo filhos. E a promessa era que seriam muitos filhos. Seria de abençoar todas as nações e através de Abraão viriam reis. Uma promessa muito grande, grandiosa. Mas Abraão conhecia quem estava fazendo a promessa. É muito importante nós conhecermos a Deus. O versículo 18, vamos dar uma olhada lá. Diz o seguinte, olha. Abraão, contra toda esperança, em esperança creu. Essa esperança aqui que Abraão teve a possibilidade de crer é a esperança celestial que nós estamos tratando. Nós vamos identificar qual era o problema, quais eram as circunstâncias adversas. Para vencer isso e para desenvolver a esperança celestial, Abraão tinha que conhecer a Deus. E ele conhecia de ouvir falar de Deus pelos seus antepassados, pelas pessoas que estavam próximas dele, mas ele começou a ter um relacionamento com Deus quando ele sai do meio da sua parentela, Tem muita gente que reclama que como eu vou conhecer a Deus? Como é esse negócio? Porque Deus é tão poderoso. E como que eu faço para conhecer Ele hoje, nos dias atuais? Como, irmãos? Como nós poderíamos conhecer a Deus como Abraão conheceu? É possível hoje? A resposta é sim. A resposta é sim. Através da Bíblia. Se nós não lermos a Bíblia, nós não vamos conhecer a Deus. No máximo, nós vamos poder reconhecer os seus atributos na natureza. Criou todas as coisas, bacana, bonito. Legal, mas isso não vai levar a um relacionamento com Ele. Não vai levar a um relacionamento com Ele. É preciso ler as Escrituras Sagradas para conhecer quem é Deus e conhecer o projeto de redenção de Deus que surge lá no Éden. Então é preciso desenvolver um relacionamento com Deus através da leitura bíblica. Abraão não tinha isso. Mesmo não tendo, foi suficiente para ele obedecer. Poxa, nós temos. Nós só vamos conseguir entender se nós lermos. Queridos, é muito importante que você leia a Bíblia. É essencial para a tua vida espiritual. Eu não estou falando para mim benefício próprio. Você lendo a Bíblia, você vai me trazer grandes benefícios. Talvez.
Porque você vai deixar de me dar trabalho. Talvez. Talvez. Mas a leitura bíblica é muito importante para a gente conhecer quem é Deus, a natureza de Deus, o amor de Deus pela humanidade, a graça de Deus que está presente no Antigo Testamento, as suas misericórdias. Abraão conversava com Deus, Abraão intercedeu pelo seu sobrinho Ló, quando estava em Sodoma e Gomorra, mostrando para nós que o relacionamento com Deus também é desenvolvido através de oração. É impensável que a nossa geração não gosta de orar. É impensável que num culto que a gente faça de oração, as pessoas não venham, porque elas têm vergonha de abrir a sua boca em oração junto com os santos. Isso é uma disciplina espiritual. Está na igreja, orando junto com os santos. Livro de Atos. O livro de Atos está aí. Porque nós conversamos com Deus e não com as pessoas. A maioria dos nossos irmãos estão conversando com as pessoas em oração e não com Deus. Por isso que escolhem palavras mirabolantes, tentam falar um português extraordinário, que não é comum do seu dia a dia, porque estão conversando com pessoas e não com Deus. Nós não temos que ter vergonha de como nós conversamos com Deus, porque Deus nos resgatou do jeito que nós somos. Então o culto de oração deveria ser um culto cheio de pessoas, porque era um momento em que os irmãos e irmãs iam orar juntos ao Senhor, clamar por alguma situação difícil que está acontecendo na vida de outro irmão. Nós não vemos isso no livro de Atos? Os irmãos reunidos quando Pedro estava preso, os irmãos orando. Pedro bate na porta quando acontece aquele milagre de Deus tirar ele da prisão, encontra os irmãos orando, clamando a Deus. Como desenvolver um relacionamento com Deus sem oração, irmãos? Como desenvolver um relacionamento com Deus sem leitura bíblica? Como desenvolver um relacionamento com Deus ouvindo pregações que não edificam, que não trazem confrontação, mamãozinho com açúcar o tempo inteiro, só prometendo coisas dessa terra? Coma o melhor dessa terra, vista o melhor dessa terra, junte o dinheiro dessa terra, faça tudo o que for possível nessa terra, esqueça do céu, esqueça de Deus, esqueça das promessas do Senhor para a eternidade. Como é possível, meus irmãos, ter um relacionamento com Deus ouvindo pregações só de quem você gosta? Ah, não vou escutar essa pessoa porque é muito difícil, é muito ruim, vai confrontar, vai pegar pesado com o meu pecado. Como, queridos? Como que nós vamos ter um relacionamento com Deus se nós trocamos o culto de domingo pelo churrasco na beira do Igarapé, no clube, seja lá onde você estiver aí assistindo? Como isso é possível, meus irmãos? Como isso é possível? Se a pregação, a exposição pública do texto bíblico tem um impacto na vida dos irmãos e irmãs desde o início da criação da igreja. No livro de Atos nós vemos os irmãos expondo as escrituras sagradas, Paulo exortando Pedro, Pedro exortando os irmãos, o culto público acontecendo, lotado, irmãos. Havia prioridade por Deus. Deus era prioridade. Qual é a prioridade das pessoas hoje? É muito bonito dizer, eu priorizo a minha família. Beleza, mas você e sua família sozinho nesse mundo vai dar ruim. Nesse mundo hostil nós precisamos de Deus. Eu garanto para você que nós precisamos de Deus. E o culto público é extremamente importante. Extremamente importante para nós nos relacionarmos com Deus. Extremamente importante. E agora que esse culto é gravado, ainda existe mais um mal. Como é online, eu vou deixar para depois assistir o vídeo. Eu vou dormir um pouco até tarde. Irmão, isso é uma aberração desse momento. Eu quero declarar isso, é uma aberração desse momento que nós estamos vivendo. Ah, mas eu vou escutar de qualquer jeito. Daqui a pouco eu vou ouvir a palavra. Ok, irmãos. É difícil.
conversar com quem tem um coração duro. A verdade é que estamos perdendo a reverência e queremos ter um relacionamento com Deus. Queremos que Deus se comprometa conosco quando nós não temos o pingo de comprometimento com Ele. Não lemos a palavra, não oramos, não participamos do culto público. Tem gente que adora esse tempo sem EBD. Nossa, que bacana! Aí eu posso ir mais cedo para casa. A EBD é extremamente importante, estudos bíblicos é importante para a tua vida. Você precisa conhecer discipulado. Nós precisamos de discipulado o tempo inteiro. Aconselhamento bíblico, gente que aconselha a gente pela Bíblia. Não aconselha como o mundo aconselha. Um casal está brigando, divorcia. Hoje é o conselho do mundo. Troca por outro, mais fácil. O conselho do mundo é esse. Como isso pode ajudar alguém no relacionamento com Deus? Fugir das adversidades. Fuja da dor, fuja do sofrimento, não encare os seus problemas. É o conselho de hoje em dia. Enquanto que Deus diz, eu estou com você no meio das dificuldades. Abraão estava com Deus. Isso era o motivo da esperança de Abraão. Como que vamos desenvolver um relacionamento com Deus se não conseguimos fazer um dia sequer de jejum? Não, jejum não. Tudo menos eu passar fome durante um dia. Não, o cidadão não consegue, por analfabetismo bíblico, não consegue entender nem o que é o jejum com clareza. Então são meios de graça que nós temos para nos relacionar com Deus hoje. Eu citei alguns. Leitura bíblica, oração, ouvir pregações no culto público da tua igreja, estudo bíblico, discipulado, aconselhamento bíblico, desenvolver hábitos de outras disciplinas espirituais. Citei aqui o jejum, mas tem outros hábitos importantes também. Sabe por que isso é tão crucial para a tua vida? Porque assim como Abraão, você tem a possibilidade de fraquejar na fé. Você tem a possibilidade, sim. Houve momentos que o pai da fé fraquejou. Houve momentos que ele esteve frustrado. Teve sim. Porque senão ele não teria aceitado aquilo que Sara falou sobre Agar. Ele não teria tido um filho com Agar. Não. Mas aí, o que nos dá força? O conhecimento de quem é Deus. Deus cumpre tudo aquilo que diz, né? Mesmo diante desse cenário difícil, olhe para o versículo 19, vamos entender qual eram as circunstâncias de Abraão quando ele recebe a promessa de Deus. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade. Aqui a promessa é, você vai ter um filho. Olha a circunstância de Abraão. Deus está dizendo, você vai ter um filho, Abraão. Aí Abraão vai olhar para ele. Primeiro ele conhece Deus, né? Sabe quem é Deus, pode todas as coisas. Agora ele precisa se conhecer. Lembra que eu falei que são 3 formas de desenvolver a esperança celestial? Primeiro você vai conhecer Deus. Segundo, você vai ter que se reconhecer. Você vai ter que se conhecer, perdão. E aqui está o relato de que Abraão se conhecia muito bem. Reconheceu que seu corpo já estava sem vitalidade, ou seja, a condição é adversa. Ele não criou uma ilusão de dizer assim, vai tudo dar certo, eu vou me empenhar, e a partir de agora vem aqui Sara, que tudo vai... Não. Ele olha para si mesmo e diz, as circunstâncias são adversas. Qual é a primeira condição difícil? Sem vitalidade. Pois já contava cerca de 100 anos de idade. Para acabar de completar, não estava casado com uma menina novinha. E que também o ventre de Sara já estava sem vigor. Sara não poderia mais ter filhos. Ele recebeu uma promessa que teria um filho. Agora ele olha para si mesmo e vê,
Eu sou idoso. A minha mulher é idosa. Difícil. Muitas pessoas aqui no lugar de Abraão dizem, eu desisto. Não vai dar certo. Está tudo complicado. Mas o versículo 20 nos encoraja. Olha o que está escrito. Mesmo assim. Mesmo assim. Nossa, esse mesmo assim é muito bacana. Esse mesmo assim é o que eu ouço quando eu estou lutando contra um pecado difícil na minha vida, de lidar com ele. Tá difícil para mim me libertar de algo desse mundo que está me prejudicando. E eu olho a circunstância e digo, nossa, está tudo difícil ao meu redor. Vou agir dessa forma. Vou desistir. Vou jogar a toalha. Eu olho para esse versículo e digo o seguinte, mesmo assim, mesmo nessa condição difícil, eu não duvido, nem sou incrédulo em relação às promessas de Deus para a minha vida. É isso que está escrito aqui. Versículo 20, mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecida em sua fé e deu glória a Deus. Ora, se ele foi fortalecido, foi porque existia a possibilidade e existiu momentos que ele esteve fraco. As próprias condições eram totalmente contrárias àquela promessa dar certo. Abraão reconhecia sua condição de fragilidade. Nós precisamos conhecer quem nós somos, irmãos. Nós não somos seres infinitos. Nós não somos perfeitos. Nós não somos os bons. Existe muita fragilidade dentro do nosso coração. Nós não podemos pensar que nós somos independentes de Deus. Nós vemos aqui Abraão totalmente dependente de Deus. Isso fez com que ele acreditasse, porque ele conhecia Deus. Ele sabia que Deus não mentia. Pessoas mentiam. Pessoas faziam coisas erradas, mas Deus não mentia. E ao passo que ele foi conhecendo a Deus, ele foi conhecendo a si mesmo. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais nós vamos sabendo o quanto nós somos pecadores, o quanto que nós somos frágeis. Se não, você não for até Deus para conhecê-lo nas Escrituras, na oração, nesses meios de graça que eu transmiti para vocês, dificilmente você vai se conhecer como você é de verdade. O orgulho do teu coração vai impedir que você veja a realidade do teu coração. E aí você vai ser um frustrado e uma frustrada o resto da vida. Nada vai dar certo, nada vai funcionar. Por quê? As circunstâncias são difíceis. É lógico que você vai desistir por tudo. Você vai ter medo. Você está olhando as circunstâncias terrenas. Você não está olhando pela expectativa da esperança celestial. É Deus que conduz as nossas vidas. E mesmo fracos, mesmo cheios de problemas, Deus irá cuidar de nós. Deus irá transformar o nosso coração. Ele sabia que era idoso, Abraão. Está descrito aqui, ele sabia a condição da sua vida. Tem gente que tapa os olhos para a condição da sua própria vida. Você está falando para a pessoa, meu amigo, minha amiga, você não está enxergando como está a sua vida? Não, pastor. Está tudo bem. Mas está tudo, tá tudo bem, tá ótimo. Abraão não tapa os olhos para a realidade dele. Ele reconhece que era idoso e que se dependesse dele somente, essa promessa nunca iria se cumprir. Seu corpo não tinha vitalidade. Se dependesse da Sara, nunca iria se cumprir, porque ela não tinha mais vigor de gerar um filho no seu ventre. Jamais a promessa iria se cumprir. Nesse momento, quando Abraão, que conhecia Deus, olha para si mesmo e vê que ele não tem condições de resolver o problema dele, nasce no coração do Abraão a esperança celestial. Quem prometeu foi Deus. Quem prometeu foi Deus. Queridos, vocês conhecem os seus limites? Você conhece o seu limite? Você tem o hábito
de avaliar suas atitudes, palavras e pensamentos à luz das Escrituras Sagradas? Porque tem muita gente que conhece a Deus, vem para a igreja, sabe muitos conceitos acerca de Deus, mas não sabe falar da sua própria vida, não se conhece. São pessoas que não falam sobre as suas lutas. Na verdade, a verbalização é que não existe luta. Será que não existe luta? Ou nós estamos tapando os olhos para a realidade do nosso coração? E aqui, uma forma para te ajudar. Ler a Bíblia é muito importante nesse processo de você se conhecer. Porque a Bíblia vai falar que você é uma pessoa dependente de Deus. Nós somos dependentes de Deus. Nós somos fracos e frágeis por causa do pecado que entrou nesse mundo. Verbalizar os pontos fracos para as pessoas que são mais maduras na fé te ajudam e te ajudam demais a melhorar a tua vida. Você sair da tua zona de conforto, em que você está conformado com teus pecados e começa a dar um chacoalhão em você mesmo, vai te ajudar a você melhorar como pessoa e como cristão. Vai te ajudar muito. Orar ao Senhor, para que o Senhor revele, tire essa venda dos teus olhos, de maneira que você veja as tuas próprias fraquezas. É de extrema importância. A maioria das pessoas oram por bênçãos. Senhor, me dá saúde. Senhor, me dá dinheiro. Senhor, me dá forças. Nós deveríamos orar, Senhor, revela o nosso coração pecaminoso. Revela quando nós estivermos para pecar, para que tenhamos forças no Senhor para dizer não para o pecado. Abraão sabia quem ele era. Você sabe quem você é? Como Abraão saber quem ele era ajudou a desenvolver a fé celestial? Muito fácil. Quando nós sabemos quem nós somos, nós não criamos ilusões, falsas expectativas na nossa cabeça. Nós sabemos que somos limitados e ponto. Não vamos criando aquelas ideias mirabolantes e românticas, que tudo vai dar certo, a vida vai ser um mar de rosas. A gente vai olhar para esse mundo e vai dizer, realmente esse mundo é hostil, é difícil para mim, eu tenho muitas coisas que ainda acabam não facilitando a transformação do meu coração. E aí a gente acaba tendo ação mais coerente com a nossa realidade. Não adianta dar glória a Deus, levantar a mão para o céu, quando o coração não olha para Deus. A atitude não está pautada no que Deus diz, como devemos agir. Quando olhamos para nós mesmos, vai começar a ter uma certa coerência daquilo que nós falamos com aquilo que nós fazemos. E nós vamos pedir socorro a Deus e Deus irá dar o socorro. Quando Deus vê a fragilidade de Abraão, Deus o fortalece com a promessa. A promessa veio para fortalecer também a fé de Abraão. Ele foi muito beneficiado, nós fomos beneficiados. Mas sim, nós precisamos conhecer a promessa, ou as promessas de Deus. Abraão especificamente tinha uma promessa, que era uma descendência. E que, através dessa descendência, de algum descendente dele, todas as nações da terra seriam abençoadas. E de fato foram em Jesus Cristo. De fato veio um descendente de Abraão que cumpriu essa promessa e ainda continua cumprindo. Versículo 21, olhe para lá, diz o seguinte: isso aqui faz toda a diferença para a tua vida e para a minha vida, tá? Essa leitura não joga fora, grifa, guarda isso no teu coração, estando plenamente convencido de que Ele, Deus, era poderoso para cumprir o que havia prometido. Ele conhecia Deus, ele conhecia a sua condição e ele conhecia a promessa, estava clara para ele. Deus vai cumprir aquilo que prometeu. Ele estava plenamente convencido disso. Foi muito importante para Abraão conhecer as promessas de Deus. Conhecer as promessas de Deus vem através da leitura bíblica também. Para Abraão, foi a vivência, a experiência lado a lado com Deus. Para nós, é muito fácil também, porque nós não precisamos que o céu se abra, o céu já se abriu. O Filho de Deus foi enviado por amor às nossas vidas, foi crucificado para perdão dos nossos pecados e ressuscitou para a justificação.
Olha que lindo, nós temos tudo já escrito. Foi muito importante para Abraão conhecer as promessas, e é muito importante para nós conhecermos as promessas de Deus. Isso vai nos ajudar a desenvolver a esperança celestial. Elas deram uma razão, uma funcionalidade para a vida de Abraão. Gente, você já se perguntou, alguém daqui já se perguntou, você que está assistindo, por que eu existo? Nós precisamos ser útil nessa terra, nós buscamos uma razão de existência. Isso é uma das perguntas da filosofia, para que eu existo? Quando Deus faz uma promessa para Abraão, ele dá uma utilidade para Abraão. Abraão, tu não está fazendo peso no mundo. Você tem uma funcionalidade. Você vai ser pai de muitas nações. Vai vir um descendente através de você. E esse descendente vai abençoar todas as nações. Ai, se encoraja. Você também tem promessas. Você é filho de Deus. Você um dia estará com Deus na eternidade. Você tem que ser encorajado por essas promessas. Você tem uma funcionalidade nesse mundo por causa dessas promessas. Você tem que ser sal e luz. Você tem que pregar o evangelho para as outras pessoas. De um único homem, Abraão, Deus começou o projeto de construir uma nação, Israel. Nação que existe até os dias de hoje. Mantida pelo Senhor. Apesar de toda uma história conspirar contra a existência desse país, esse país está lá de prontidão, mostrando como Deus intervém na história e protege, cuida. Sim, as mãos do Senhor não saiu sobre os filhos dele, a nação de Israel, dos judeus. Ainda continua lá as promessas para ele. Um dia irão se cumprir. Então é importante conhecer as promessas. No verso 22, Paulo retorna ao assunto da justificação pela fé. Até aqui já foi provado. Abraão foi justificado pela fé e não por obras. Em consequência, isso lhe foi creditado como justiça. O que foi creditado como justiça? Por que foi creditado como justiça? A esperança de Abraão não era humana, era celestial. Ele creu, buscou conhecer Deus, buscou conhecer quem ele era e buscou conhecer as promessas de Deus. Qual o resultado? Agora, Paulo finaliza a questão para os judeus que estão ouvindo a leitura dessa carta. Isso lhe foi creditado como justiça. Ponto final. Não há mais argumentos. Paulo tinha em mente que judeus iam escutar isso e iriam ser impactados por essa verdade. Como Abraão creu em Deus, é necessário que também nós creiamos em Deus hoje. Nós somos crentes como Abraão. Abraão é o pai daqueles que creem. Então é necessário que nós busquemos conhecer Deus, como Abraão buscou conhecer a Deus. Nós devemos buscar conhecer a nós mesmos, não no livro de autoajuda, não na psicologia, mas na Bíblia Sagrada. É preciso nós conhecermos as promessas de Deus, e as Escrituras Sagradas falam sobre as promessas de Deus. O versículo 23 diz, as palavras lhe foi creditado. Olha como vai falar sobre nós. Não, as palavras lhe foi creditado, não foram escritas apenas para ele, mas também para nós. A quem Deus creditará a justiça. A nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus nosso Senhor. Abraão também creu nisso, que Deus ressuscita dos mortos. Ele creu nisso também. Pergunta que eu queria te fazer. Você conhece as promessas de Deus para aqueles que confiam nele? Quais as promessas que existem para os filhos de Deus? Eu vou só destacar umas e a gente vai para o final. Perdão dos pecados. Uma nova forma de viver essa vida. Deixar de ser um peso somente nessa terra para ter uma utilidade. Uma nova forma de viver. Paz dentro do coração em meio a conflitos.
Todo mundo está desesperado, mas você sabe que Deus reina e que Deus conduzirá as nossas vidas até aquele grandioso dia. Forças para caminhar em meio às lutas. Irmão, isso aqui é tudo promessa, tá? Para nós, que a gente pode usar delas hoje. Forças para caminhar em meio às lutas. Nós temos um encontro marcado com o próprio autor das promessas, com dia e hora marcada, por mais que a gente não saiba, mas a gente sabe que quem prometeu vai cumprir. Esse encontro vai acontecer. Absolvido de toda a culpa, então esse encontro não vai ser como condenado, mas como absolvido, para o deleite eterno. Nós vamos desfrutar de uma eternidade sem pecado, sem dor, sem sofrimento. Top. Eternidade com Jesus, o nosso Salvador, eternamente. São promessas que nós conhecemos quando lemos as Escrituras Sagradas. Só uma delas, tá bom? Então, é por causa de Jesus que essas promessas foram estabelecidas. E irão se cumprir. Olha o que está escrito no último versículo, versículo 25. E ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. Por causa de Jesus nós somos salvos. Por causa de Jesus nós somos salvos, não por obras. Por causa de Jesus. Jesus é a razão pela qual Abraão foi justificado. Jesus é a razão pela qual nós fomos justificados. E Jesus é a razão pela qual você, que ainda não tem Cristo como Senhor e Salvador da tua vida, pode ser justificado e receber todas essas promessas. Como assim, pastor? Basta você reconhecer que tem algo errado com você. Basta você crer que Jesus morreu para perdão desses pecados e ressuscitou para a justificação. Não perca tempo. Você que assiste, não perca tempo. Você que está aqui, não perca tempo. Não brinque com a sua alma. A sua alma terá um destino, somente um destino. Ou será o céu, ou será o inferno. Você não irá para dois destinos. Você irá somente para um destino. Se você quer ter essas promessas da eternidade com Deus, reconheça que tem algo errado. Reconheça que Cristo morreu para perdão dos seus pecados. Reconheça que Ele é poderoso para cumprir as promessas que assim o fez. Entregue a sua vida para Jesus. Para todos nós, coloquemos a nossa confiança em Deus somente hoje. Tenhamos a esperança celestial em nossos corações. Abandonemos a esperança humana e foquemos em Deus, porque Deus irá cumprir suas promessas. Acredite em tudo que Deus prometeu. Acredite, porque irá se cumprir. Não duvide, não seja incrédulo. Deus irá cumprir tudo o que prometeu. E por último, que a nossa vida esteja alinhada com a palavra de Deus durante essa caminhada. Alinhe a sua vida à palavra de Deus. Alinhe a sua vida à palavra de Deus. Porque ela vai te levar para o sucesso. Qual é o sucesso à luz de Deus? Da visão de Deus. Você ser mais parecido com Cristo hoje. Esse é o sucesso bíblico. Não é ter dinheiro, não é ter casa, não é ter poder. É ser mais parecido com Cristo hoje. Quem é a pessoa de maior sucesso hoje na vida? Você pode dizer, fulano, ciclano, tal jogador. Não, a pessoa com maior sucesso na vida hoje é aquela que parece com Cristo. Mais com Cristo. Essa é a pessoa de maior sucesso. Se você está pensando em outras pessoas, significa que os seus pés estão com raízes nessa terra. Cuidado. Vamos orar. Querido Deus, obrigado pela tua palavra, obrigado pelo cuidado com as nossas vidas, obrigado por essa exortação, Senhor, em que nós fomos ensinados através dela, que devemos colocar a nossa esperança no Senhor, desenvolver a esperança celestial, conhecendo quem o Senhor é, conhecendo quem nós somos e conhecendo as tuas promessas para a nossa vida. Que o teu povo, Senhor, que recebeu essa mensagem, possa refletir e tomar atitudes, decisões mesmo, de mudança em seus corações,
para que eles possam alinhar as suas vidas à tua palavra, Deus. Eu peço que o Senhor nos ajude, nos dê força nessa caminhada que nós temos até o dia do encontro com o Senhor. Em nome de Jesus, amém. Queridos, encerrou o nosso tempo aqui. Deus abençoe vocês. Pessoal aí que está acompanhando a gente ao vivo pelo YouTube. Forte abraço, tchau, tchau. Fiquem com Deus.